Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué. A gente vai falar um pouquinho, logo mais na EBD, sobre a casa de Josué. Agora pela manhã a gente vai falar não sobre a casa de Josué, mas sobre esse personagem. Josué 1:11, encontrou? Josué capítulo 1, versículo 11. Vamos ler juntos, em uníssono. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Está fraco. Vamos ler mais forte? Vamos ler juntos? Assim, como quem já acordou e tomou um café, pelo menos aquele pretinho, né? Aquele pequenininho, não precisa ser. Vamos ler de novo, então? Passai Vamos orar. Pai, Tua palavra é lida e nós queremos que o Senhor fale com a gente, que o Senhor ministre a cada coração e a cada vida nesta manhã. Que Teu Espírito, que é o Espírito que ilumina a mente, que aquece o coração, seja Ele o aplicador da Tua palavra, o instrutor da Tua palavra, aquele que nos faz entender e compreender a Tua palavra. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Eu queria destacar no texto que a gente leu duas expressões. Para que entreis, está acompanhando na sua Bíblia? Para que entreis, ou melhor, pode acompanhar aqui também, né? Para que entreis. E a outra expressão, que vos dá o Senhor. O que te parece essas duas expressões do texto bíblico? Para que entreis, que vos dá o Senhor. Ou a gente poderia pensar nessas outras duas, que vos dá o Senhor, e a outra expressão, para possuirdes. O que te faz pensar essas duas expressões? Uma expressão diz que Deus é quem daria a terra de Canaã. A outra expressão é que eu tenho que entrar e possuir. O que te faz pensar um texto com duas expressões? Nós temos que ter uma ação. O que mais? Como que você vê essas duas expressões? Se por um lado diz que é Deus quem dá, por outro diz que é você que tem que entrar e possuir. O que você pensou sobre isso? O que você reflete sobre isso na sua vida nesta manhã? Como que é? Deus dá e eu que possuo? Pois é. Vocês estão entendendo o que é que eu quero compartilhar nesta manhã? Deus, Ele tem para nos dar, mas nós
temos que possuir. Deus tem promessas a nos dar e nós precisamos nos apoderar e possuir as promessas de Deus. Está claro isso? Vocês lembram? O povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, não é? É possível que Josué tivesse cerca de 70 anos aqui, agora. Josué, ele estava assumindo a liderança do povo. Estamos no início do livro. Moisés havia morrido, deixou um sucessor que aprendeu tudo com Moisés. Era um dos homens mais valentes e mais preciosos que estavam ao lado de Moisés em toda a peregrinação. Josué, então, ele precisava, segundo o texto, passar o Rio Jordão. Ele precisava pisar na terra que tinha que possuir, porque Deus havia dado. É esse o contexto que a gente está vendo nesta manhã. Esse líder que sucede Moisés e que tem uma grande missão. A missão de Josué nada mais, nada menos do que possuir a terra que Deus havia dado. Mas para isso ele precisava entrar, tomar posse. E é interessante que haviam ali na região de Canaã, ou na terra que Deus havia prometido aos israelitas, pelo menos 20 povos diferentes que habitavam. Alguns historiadores dizem que são descendentes de Cã, ou de Cão. Não sei como que é cão. Cão não é o bicho que você vai fazer, deve ter um nome para ele aí. Como que é cão? Não é cão, não é que eles vieram de um cão, é que da geração de Cão, um dos filhos de Noé. A parte de Noé que não prestou, vamos pensar assim, que não serviu a Deus, essa parte praticamente é o progenitor de todos os moradores ali da Canaã. Tem os jebuseus, os ebuseus, os cananitas, enfim, eram mais de 20 povos espalhados que Josué tinha uma grande tarefa. Deus havia dado, mas Josué deveria possuir. É interessante que essa possessão, essa entrar naquela região toda e conquistar essa região toda não seria um trabalho fácil, não seria algo assim trivial, pelo contrário. Agora, por outro lado, aquele povo que Moisés morre e deixa para entrar na Canaã, na Palestina, como os historiadores dizem, havia mais ou menos, os historiadores acreditam, que tinham cerca de 2 milhões de pessoas. Eram 2 milhões que deveriam entrar na terra para possuir. Para que os irmãos entendam que não era meia dúzia, pelo contrário, praticamente todos morreram na peregrinação que saíram do Egito. Nesses 40 anos, restaram muito poucos. Ou seja, quem estava para entrar na terra não era aquele povo que saiu. Era toda uma nova geração que nasceu peregrina no deserto. E agora, esse povo
Deus chega para Josué e diz assim: olha, eu dei, agora você possua. Eu dei, mas agora você possui. Isso faz a gente lembrar. Jesus, ele foi um grande mestre que ensinou isso. Quando Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? O que é que o cego diz? Que eu veja. Jesus tinha cura, mas o cego desejava e precisava querer a restauração e crer que aquele poderia dar. Não é? A gente entende que de uma maneira Deus quer nos instruir como um bom pedagogo. Ele tem diversas promessas, ele tem heranças para mim e para você. Ele quer nos dar, mas também quer que a gente possua. Quer que a gente se apodere daquilo que ele tem reservado, seja para mim e seja para você. E aí, o exemplo de Josué é um exemplo muito claro. Muito claro. Deus tinha toda uma terra dada. Desde Abraão. Deus deu essa terra a Abraão. Abraão teve os seus filhos. E em Jacó, devido a uma grande fome na Palestina, os filhos deixam a Canaã, a terra que manava leite e mel, por uma incredulidade, e desce para o Egito buscar comida. Ao descerem, encontram José, o irmão vendido das outras 11 tribos. E ao invés deles pegarem a comida para passarem aquele tempo de estiagem, de muita fome, e subirem para a terra que manava leite e mel, eles lá ficaram. E por disciplina de Deus, eles ficaram lá cerca de 430 anos. Essa terra estava lá prontinha para eles. Deus havia dado já na época de Abraão, quando disse para Abraão assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão então sai de Ur dos Caldeus e ele peregrina até chegar na Canaã, na terra que manava leite e mel. Abraão então torna-se pai de uma grande nação. Essa grande nação povoa a Canaã. Em vindo uma grande fome, desce para o Egito e lá permanece por 430 anos, onde diversos outros povos se apoderaram da Canaã, da terra que mana leite e mel, na atual que a gente chama região da Palestina. E agora era o troco. Deus havia tirado o povo do Egito, o povo estava atravessando o Jordão para possuir aquela terra que Deus havia dado, mas o povo teria que possuir. O povo teria que lutar muito, o povo teria que brigar muito, o povo teria que se esforçar muito, o povo teria que labutar muito. Nem tudo aquilo que Deus nos dá é fácil de receber. Talvez seja uma das grandes lições para a gente. Nem tudo que Deus nos dá é fácil de receber. Eu fico imaginando também a graça, né? Quando a gente chega para uma pessoa e diz assim: olha, a graça, ela é graça, ela não é paga. Você não precisa fazer esforço, você não precisa pagar promessa, você não precisa dar oferta, você não precisa frequentar a igreja 1 ano, você não precisa se batizar. A graça da salvação é de graça, você não paga, ela te vem como um presente de Deus, um dom de Deus. São essas as expressões de Paulo
Mas as pessoas não entendem. Elas ficam achando que precisam fazer algo, que precisa dar algo em troca, ou então que elas não são merecedoras de algo tão bom, que é o perdão dos pecados, que é a restauração da vida, que é a transformação do coração. As pessoas não entendem isso. E dificilmente recebem a graça. Aquilo que Deus fez por elas na cruz do Calvário, através do seu Filho, que foi morrer, transformar aquilo que era perdição em salvação, quando Jesus carrega sobre ele os nossos pecados. É interessante, as pessoas não entendem. E algumas, depois de compreender, perguntam assim, algumas depois de compreenderem, perguntam assim: mas pastor, é só isso? Basta crer? Basta arrepender-se dos seus pecados e crer? É só isso? E essas pessoas ficam maravilhadas com isso, quando elas começam a entender essa graça de Deus, né? Nem sempre para o ser humano receber aquilo que Deus nos dá é fácil. Às vezes o senso de justiça própria, às vezes aquela ideia meritória que a nação romana que a gente vive, de pagar promessas para se obter o perdão de Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, às vezes está tão embutido na cabeça das pessoas que elas não conseguem se libertar, e aí não entendem que a graça da salvação é uma graça de salvação, é um presente, é algo dado. Não significa que a pessoa tem que fazer absolutamente nada a não ser se apossar pela fé e ser uma pessoa perdoada, transformada pelo sangue e pelo poder de Jesus Cristo. Nem sempre aquilo que Deus nos dá é fácil da gente receber. Eu queria que você entendesse isso. Muitas vezes você vai ter que lutar contra os jebuseus, contra os cananeus. Muitas vezes você vai ter que lutar contra alguma ocupação daquilo que Deus te deu, mas que está tendo e fazendo um outro uso. É isso que eu quero deixar para vocês nesta manhã. Deus, Ele nos dá a sua herança, mas eu e você, a gente tem que possuí-la, a gente tem que se apropriar dela. Nunca esqueça disso, não é? Em todos os aspectos, Deus tem promessas para mim e para você. Certamente não mais a Canaã, não é? Essa Canaã aqui, vamos pensar comigo. Essa Canaã era um pré-anúncio de que haveria uma Canaã celestial. Tem um hino que a gente cantava bem antigamente, não sei se os mais antigos lembram, Caminhando Vou para Canaã. Quem lembra desse hino aí? Ah, tem todo mundo, velho. Daqui a pouco a gente ensina para essa turma aí. A Canaã, caminhando vou para Canaã, não era assim? Caminhando, me ajuda aí. Só isso? Beleza, vamos cantar de novo, do início? Quem não sabe vai aprender aí. Não adianta aí, você não vai encontrar esse hino não, isso aí é coisa de... Não tinha notebook na época. Vamos cantar de novo? Me ando, vou...
É, seu Emílio. Lembrou do que, seu Emílio? É. Que beleza, né? Essa Canaã é uma história, é um fato, não é uma lenda, não é uma ficção, mas Canaã é figuradamente aquilo que a gente vai se apossar um dia dessa nova terra, desse novo céu. É interessante que o nome de Josué é o Deus que salva, o Deus Salvador. E esse mesmo nome, no Novo Testamento, tem o mesmo significado de Jesus. Josué é um dos mediadores do pacto. Assim como Moisés, assim como Sete, assim como Enos, assim como Noé, assim como Isaac, assim como Jacó, enfim, assim como José, Josué é um dos mediadores. Muito da vida de Josué a gente vai poder ver em Jesus. Muito da vida de Josué a gente vai poder ver em Jesus. Como se ele fosse quase que uma figura daquilo que o Messias seria. Os mediadores têm essas características messiânicas neles. Não me pergunte por quê, mas quando a gente vai ler e ver a vida de muitos personagens que a gente chama de mediadores do pacto, veja, Deus fez um pacto com o homem. Deus fez um pacto com o homem lá no Éden, quando ele disse a Eva e a Adão que do ventre de Eva viria um que pisaria a cabeça da serpente e a serpente morderia o calcanhar. Esse é o pacto da graça. Mesmo Adão e Eva tendo pecado, Deus não acaba com a raça de Adão e Eva, mas Deus dá uma promessa que a partir deles viria um que acabaria com o mal. E aí Deus começa a sempre separar pessoas, para que dessas pessoas viesse aquele que viria da semente da mulher. Josué é um dos mediadores do pacto. E a gente aprende justamente como que Deus vai usar a vida deste homem para que o povo de Deus se apodere da terra prometida. Eu quero convidar você nesta manhã. Eu não sei do que ou em que você precisa se apossar daquilo que Deus tem te dado. O que Deus tem te dado que você ainda não possuiu? Eu acho que é boa pergunta hoje. O que Deus tem te prometido que você ainda não entrou na terra? Eu quero convidar você, nesta manhã de domingo, a pensar nisso. Certamente, quando você lê o livro de Josué, você vai ver que é um livro de muitas lutas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Mas você vai ver que é um livro também de muitas vitórias do Senhor. Leia Josué esta semana, leia este livro, leia e releia, e veja como que Deus agiu na vida de Josué, dando-lhe vitórias para que ele pudesse possuir aquilo que Deus havia dado. Pense nisso. Não há vitória sem lutas. Não tem como possuir o que Deus tem nos dado de uma forma, às vezes, letargiosa. Muitas das vezes acomodada, fria, displicente. Daqui a pouco eu vou tratar com os casais lá embaixo, mas no final da vida de Josué disse assim:
depois de ter conquistado a terra, as tribos estavam todas locadas em diversas regiões da Canaã. Pensa comigo. Aí Josué começa a olhar e ver aquele povo que Deus liberta do Egito, trata com ele 40 anos, vê aquele povo desviado, afastado dos caminhos dele. Aí Josué chega para o povo e diz: escolhei hoje a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante, né? O povo todo acomodado na terra, possuiu a terra, né? Poderia estar fervoroso com Deus pra caramba, não é não? Podia estar assim com a intensidade de serviço ao Senhor do outro mundo, mas o povo simplesmente dá as costas para Deus. E aí Josué, capítulo 24, vai fazer um discurso, é o último discurso em vida de Josué. E no final do discurso ele chega para o povo e diz: olha, não dá. Escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Mas o quanto é difícil servir a Deus em nossa casa muitas vezes. São tantas lutas, falta tanto tempo, a gente negligencia tantas prioridades. Como que eu vou servir com a minha casa ao meu Deus? Essas foram praticamente as últimas palavras de Josué, depois de ter possuído aquilo que Deus havia dado, com muita luta, muita luta, muita luta. Você que está aqui que é profissional, a gente vive uma crise de desemprego muito grande. Mas você acredita que Deus tem dado para você? Um irmão falou para mim essa semana que quando Deus fechou uma porta é porque Ele já tem outra aberta. E isso é verdade. Às vezes demora para a gente encontrar essa porta aberta, mas Ele já abriu, Ele já proveu. Em sua casa, por exemplo, o que você precisa se apoderar daquilo que Deus já te deu? O que você precisa fazer? Qual o povo que você vai ter que enfrentar? Qual a guerra que você tem que travar? Qual a luta que você vai ter que se dedicar? Vida conjugal. Deus já te deu uma esposa. Deus já te deu um marido. Não já? O que você precisa possuir? Você não possuiu ainda. O que você precisa entrar, que você não entrou ainda, que está do lado de fora? Não é? Você que é filho, por exemplo, maio é o mês do lar. Deus já te deu. Já te deu pai, já te deu mãe, já te deu uma casa. Mas o que mais Deus te deu que você ainda não possuiu? Quem sabe até a harmonia com os pais, a comunhão com os pais, quem sabe com os filhos. O que é que Deus já te deu e você ainda não possuiu? O que te falta para entrar? Quero te desafiar nesta manhã a quem sabe fazer reacender a fé no seu coração para possuir as promessas divinas na sua vida. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor, visita cada pessoa, a começar de mim.
maravilhoso a gente ler na tua palavra que Deus já nos deu as suas ricas e mais poderosas promessas, mas que nem sempre estamos dispostos a possuí-las, a adquiri-las e a conquistá-las. Que nesta manhã o teu Espírito fale com a gente, fale com cada pai, com cada mãe, com cada filho, com cada esposo, com cada esposa. Fale com a igreja de Pirituba, que esta igreja precisa possuir que Deus já lhe deu. Manifesta esta graça através da tua palavra. Certamente o Senhor quer despertar em nós aquilo que Jesus despertou em coxos, em cegos, em surdos, em paralíticos, em endemoniados, em mulheres com fluxos de sangue, que é a fé, que é a certeza de que em Cristo nós temos todas as coisas para o suprimento das nossas necessidades. Levanta a cabeça do cabisbaixo, ergue a vida do caído, nos dá a certeza de que o Senhor tem para nós coisas tremendas, mas que enquanto cristãos o Senhor quer que a gente possua uma a uma, não medindo esforços, não fugindo à luta, mas encarando as adversidades, os desafios, sem deixar de possuir o que o Senhor tem para nós. Aplica esta verdade em nossos corações. Nós oramos o nome pelo amor de Jesus. E que a graça desse Cristo bendito, o amor de Deus, a comunhão e o consolo do Divino Espírito sejam com vocês, irmãos, agora e para sempre.